Hoje, 11 de março de 2009, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do bibliotecário Rísio Bruno para o projeto de memória oral da instituição, iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da Mário de Andrade, de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual desse registro, Sérgio Teichner, e na condução do depoimento, Deise Perelmutter. Bom, Bruno, a gente gostaria de iniciar. Um prazer estar com você. Você, na verdade, é um dos nossos últimos entrevistados e a gente gostaria que você fizesse uma reconstituição da sua formação familiar. Certo. Muita gente acha que eu sou mineiro porque eu vim de Minas Gerais para São Paulo. Mas, na verdade, eu fui de São Paulo para Minas quando era criancinha. Minha família é toda de Minas, mas meu pai veio estudar e trabalhar aqui em São Paulo e acabou casando em Minas e veio com a minha mãe para cá. Então, eu e meus irmãos nascemos aqui em São Roque, perto de São Paulo. Eu morei aqui em São Paulo com 2, 3 anos de idade e, a partir daí, a gente foi para Três Corações, no sul de Minas. Fiquei lá até 16, 17 anos, de lá fui para Belo Horizonte fazer faculdade. Então, fiquei mais uns 5 anos em Belo Horizonte. Meu pai era da roça, ele nasceu numa fazenda, um filho de um fazendeiro, que teve 8 filhos. Meu avô era muito rico, minha família era de posses, mas meu pai nunca quis saber de dinheiro, tanto que meu avô dava fazendas para os filhos e meu pai sempre passava para os irmãos e tal. Então ele nunca teve dinheiro, nunca teve nada assim. Ele dizia que não tinha tino comercial. Então ele queria estudar, tanto que ele foi para a Europa em 1952, que é uma coisa que não se ia muito para quem era fazendeiro do sul de Minas, né? E foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, sempre falou várias línguas. E aprendeu sozinho. Ele assistia filmes e gostava de contar que ele assistia o filme 2 vezes. A primeira vez ele assistia para entender a história, depois ele assistia com o olho fechado, para ouvir as pessoas falando em inglês e tal. Tanto que no final da vida dele ele foi professor de inglês. Ele deu aula na faculdade lá de Três Corações e tal. Mas ele sabia várias línguas, francês, alemão, lia russo, com um dicionário, chegou a traduzir coisas em japonês também, ele gostava muito disso. E a minha mãe já teve uma outra formação, ela era filha de juiz, os avós, bisavós, trisavós, todos juízes, desembargadores, todos, enfim, da elite de Minas, assim, do interior de Minas, mas com grandes bagagens intelectuais, né? O meu bisavô, por exemplo, foi o presidente do Supremo, na época de Minas Gerais, que transferiu a capital de Minas Gerais, de Ouro Preto, para Belo Horizonte, em 1898. E o meu bisavô também foi um desembargador, o meu avô, o pai dela, desembargador, e o meu tio, irmão dela, também foi desembargador aqui em São Paulo. Chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça. Então, a família toda de juristas e tal. Então, minha mãe teve uma formação mais refinada, de certa forma. Meu pai gostava muito de música popular brasileira, né? Gostava de samba, gostava de rádio, ele ouvia rádio. E a minha mãe ouvia discos, e só ópera, coisa assim, mais refinada e tal. Como é que eles se conheceram, Bruno? Se conheceram em Três Corações, porque o meu avô, pai da minha mãe, era juiz e ele passeou em mais de 20 cidades, né? A gente fala que passeava, porque cada ano ele era juiz em uma cidade. E mais ou menos quando a minha mãe tinha por volta de 20 anos, ele foi ser juiz em Três Corações. E meu pai estava voltando dos Estados Unidos e aí encontrou com ela e tal, e se apaixonaram e casaram. Foi rapidinho assim, menos de um ano já estavam casados. E aí, como ele tinha feito química, ele estudou aqui no Mackenzie, né? Então ele veio trabalhar na fábrica de alumínio, que era do Antônio Hermílio de Moraes, que ele chamava de Toninho, porque era mais novo do que ele, né? Meu pai era um pouco mais velho. E aí trabalhou lá em alumínio, a gente nasceu em São Roque, que era a cidade que ficava do lado, né?
Então, assim, de certa forma, minha formação familiar veio um pouco dessa mistura, né, de conhecimentos que meu pai tinha. Ele tinha um conhecimento enciclopédico e ele gostava de livros. Então, minha casa devia ter 10 mil, 15 mil volumes, mais ou menos, de obras de todo tipo, né? E ele, com essa formação toda, quer dizer, ele foi educado para ser um fazendeiro e migrou, declinou. Ele era o único que teve uma formação diferenciada? Ele teve um outro irmão que foi professor, mas também tinha fazenda, então ele fazia as duas coisas. Mas meu pai só foi professor e estudante. Ele estudou muito em escola internato, né, que tinha na época, na década de 30, 40. Ele gostava de mostrar um livrinho que ele tinha, de latim, em que ele tinha feito a revisão do texto. Tem um padre, que eu não me lembro mais qual, que tinha escrito o livro de gramática latina na década de 30, e meu pai devia ter 7 ou 8 anos. E ele ajudou o padre a fazer. Eu acho que ele estava no 2º ano, mas ele já gostava, né, de estudar, de ler e tal. Então era uma coisa engraçada, assim, ele contava aquilo com uma vantagem. Mas ele falava umas coisas assim que eu, quando criança, eu achava estranho, porque eu não entendia o que era, né? Ele falava, por exemplo, que ele não precisava saber as coisas, bastava ter uma obra de referência. Eu falava, mas obra de referência, o que é isso? Ele explicava, é um dicionário, uma enciclopédia, um tipo de coisa assim. Então, quer dizer, eu aprendi essas coisas que são comuns em biblioteconomia muito cedo, quando criança, né? E ele tinha arquivos em casa, ele gostava de recortar coisas, jornal, revistas, pilhas e pilhas. Quando eu falo arquivo, não é uma pastinha, pilhas e pilhas, e pastas e coisas assim, que no final da vida acabou se perdendo, enfim, não se manteve. Mas a gente põe isso em ordem. Então, assim, muito cedo mesmo, com 5, 6 anos, eu já ajudava a colocar as coisas em ordem alfabética, né? Por assunto, por classe, Então, a biblioteconomia, para mim, foi uma coisa comum, assim, desde criança, né? Tanto que quando eu fui estudar em Belo Horizonte, com 17 anos, eu fui fazer vestibular e eu escolhi biblioteconomia, né? Embora eu não soubesse exatamente o que era, mas sabia que mexia com livros. Eu já estava acostumado com livros e tal, eu passei a infância toda lendo muito. Então, o que você lia na infância? Eu lia muito romance, ficção científica. Meu pai tinha muito ficção científica, ele gostava. Ele era professor de física e de inglês. Então ele gostava de ficção científica americana. Então a gente até conhecia muito sobre isso, conversava e tal. Então eu fui fazer esse vestibular, só que minha mãe falou, não, mas biblioteconomia, isso não dá futuro, tal, vai fazer uma coisa mais assim e tal. E aí, um pouco influenciado por isso, eu fiz também para geologia, que na época você fazia, enfim, vestibulares para 2 ou mais matérias. E eu passei nas 2. E aí, acabei fazendo geologia, né? Entrei com 17 anos na faculdade. Só que não gostei. Era química, engenharia, matemática, cálculo infinitesimal, coisas que eu nunca tinha gostado, né? Nunca tinha estudado. Então, eu acabei abandonando com 1 ano, mais ou menos. Como a gente tinha saído do sul de Minas e ido para Belo Horizonte, aí teve uma briga familiar, porque meu pai era muito conservador também, apesar de ter todo esse aparato. Assim, ele era muito do interior mesmo, né, daquele jeito assim. Então ele não queria que a gente saísse de lá. Ele falava que ele dava aula na faculdade lá, que a gente podia muito bem estudar lá, que só tinha o curso de letras, né? Eu falei, mas a gente não quer fazer isso, quer fazer outras coisas. E isso tem em Belo Horizonte. Ele dizia que não, então acabou que a minha mãe se separou dele e foi para Belo Horizonte com 5 filhos, né? E aí lá a gente fez faculdade e tal. 3 anos depois minha mãe voltou e continuou morando com ele e tal. E a gente depois fez as pazes, acabou voltando e tal. E os irmãos, qual é a formação dos teus irmãos? A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha e eu sou gêmeo, né, com um outro, e tem mais 2 abaixo de mim. A minha irmã fez assistente social. Então, hoje ela é secretária municipal de assistência social lá em Três Corações. O meu irmão gêmeo é programador de computador. Chegou a ser analista de sistema, trabalhou na
alguma coisa assim no Rio de Janeiro, não me lembro o nome. Relativamente à Prodan, aqui em São Paulo, lá no Rio. E foi para o Rio de Janeiro. Depois ele acabou voltando e agora voltou de novo para o Rio e ele trabalha como técnico no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, mas na área de programação. Um outro irmão, engraçado, ele fez a mesma matéria que eu, geologia, né? Também por influência da minha mãe, e também saiu no meio do curso, não gostou, e foi fazer educação física, que era a coisa que ele gostava. Ele sempre jogou muito bola e tal. Hoje ele é professor de educação física e mora em São João del Rei, interior de Minas. E o mais novo, que a gente fala que é o artista da casa, ele é arquiteto formado, mas ele sempre gostou muito de pintura, desenho e música. Então ele chegou a trabalhar um pouco com arquitetura, mas abandonou logo para fazer música. Foi produtor de discos, arranjador, ele é bom com arranjos vocais, então teve vários corais, regeu o coral, tem várias músicas gravadas também, porque ele compõe, e tem um grupo vocal em Belo Horizonte, que ele mantém já há mais de 20 anos, que inclusive já cantou na própria Mário de Andrade. Bom, e tua vinda para São Paulo foi quando, então? Eu fiquei em Belo Horizonte dos 17 aos 24, fiz geologia por um ano, parei, trabalhei como auxiliar de escritório, depois como nos Correios, depois resolvi fazer comunicação, aí fiz mais 2 anos de comunicação, aí trabalhei em agência de publicidade. Aí eu fiz filmes, fiz spot para televisão, fiz roteiro, cheguei a ganhar um prêmio de melhor direção de propaganda, isso em 74, 75, lá em Belo Horizonte. Aí estava meio assim, sem saber o que fazer, e meu tio, que era juiz aqui em São Paulo, me chamou para vir para cá, falando que aqui tinha curso de cinema, já que eu gostava disso e tal, que era uma coisa que meu pai gostava, né, que a gente fazia junto, tanto o arquivo dele sobre cinema, sobre cineastas e filmes e tal, como a coisa da ficção científica, dos filmes também, que a gente discutia muito. Então, para mim aquilo era uma coisa bem, bem viva. Então eu acabei saindo de Belo Horizonte e vim para cá, junto com o fato de que eu namorei uma menina que era de São Paulo, né? E aí eu resolvi vir para cá. Aí fiz cinema, entrei na USP. Que ano que foi isso, então, em 70? Isso em 79, eu fiz vestibular e entrei em 80. Aí comecei a fazer cinema, fiz 3 anos, aí parei. Eu cheguei a trabalhar na Cinemateca Brasileira organizando arquivo de recorte de jornais da Cinemateca, que era o mesmo que eu fazia quando tinha 6, 7 anos de idade. Eu falei, bom, isso aqui eu já sei e tal, eu faço tranquilamente. E aí eu vi que, na verdade, o que eu gostava era trabalhar muito mais em arquivo do que em cinema. Inclusive, eu descobri também que assim, não adiantava eu ter um diploma de cineasta, porque ninguém iria me contratar com um diploma. Eu teria que gostar de fazer cinema, de querer fazer, de ir atrás, né? E isso eu não gostava, quer dizer, eu não saberia fazer filmes, né? Então, eu mudei, na própria ECA mesmo, de curso para biblioteconomia. Antes, eu fiz um outro estágio de fazer um vestibular para psicologia, porque eu achava que era uma coisa interessante. Você queria ficar ali naquele corredor, né? Que era do lado, né? O prédio do lado. Então. E eu já tinha feito análise também, era uma coisa que me interessava. Eu li alguma coisa a respeito e tal. Então, mas, enfim, acabei não entrando e achei melhor também. Passei só na primeira fase e não passei na segunda. Mas aí eu mudei de curso para biblioteconomia em 83 e como já tinha mudado o currículo, eu praticamente tive que fazer o curso inteiro de novo, apesar de ser na ECA e tal, a parte básica toda que eu tinha feito de cinema não servia para biblioteconomia e tal. Então eu levei mais 4 anos. Quando eu estava já com 27 anos, 28, minha mãe tinha 56 por aí, ela falou, eu vou me formar antes que você, porque ela nunca tinha estudado assim. Ela estudou quando criança, né? E jovem, e ela foi professora, inclusive, do Colégio Sion, porque ela sempre teve aquela formação, assim, né? Em Campanha, no sul de Minas, perto de Três Corações, quando ela morou, tinha um Colégio de Sion, então ela teve aquela formação clássica e tal.
e ela passou a ser professora do Sion em Belo Horizonte, né? Mas a partir daí ela nunca mais estudou. Então ela falou que ia fazer pedagogia e falou, bom, eu vou me formar antes de você, com 56 anos. E acabou se formando um ano antes, né? Porque de tanto que eu mudei de curso. Conclusão, eu entrei na faculdade em 73 e saí em 86, 14 anos depois. Mas eu acho que foi bom, porque eu estudei o que eu gostava, o que eu quis, aprendi muita coisa na prática também, mexi com várias áreas de música, de teatro, de produção, fiz coisas em Belo Horizonte nessa área de música. Meu irmão era músico, né? Então a gente ajudava em produção de música. E eu gostava muito de pesquisa, então eu lia muito, né? Trabalhava também nessa área, assim. E aí, ao entrar na faculdade de biblioteconomia, logo eu comecei a trabalhar como estagiário, né? E depois eu fui contratado pela Faculdade de Economia da USP. Então eu fazia de manhã o curso e à tarde o estágio. Depois eu passei a ser contratado, então eu fazia de manhã e de tarde e estudava à noite. E de lá eu saí, fui trabalhar na GV, também na biblioteca. De lá eu saí, fui contratado pela Fundação SEAD para trabalhar junto com a Faculdade de Economia, mas numa área interessante, que era de demografia histórica. A Fundação SEAD é igual ao IBGE, aqui em São Paulo, que faz análises demográficas. E tinha uma área que era demografia histórica, estudo da população no passado. E tinha um professor de economia da USP que estudava exatamente essa área. Então eu fui... Quem que era? Iraci Del Nero da Costa. Então eu trabalhei muito tempo na FEA e que foi uma coisa boa também, porque a área de pesquisa lá era muito exigente, muito séria, né? Assim, muito avançada. Tinha o professor Delfim Neto, João Sayad, enfim, vários professores, Jacques Markovitch, na área de administração. Eu tive contato com todos eles. E aí caiu na minha mão um programa de computador que estava sendo usado em Paris, lançado pela Unesco, chamado MicroISIS, que ninguém conhecia no Brasil e que estava sendo lançado. Isso foi em 83, 84. Então, eu comecei a usar esse programa, traduzi ele, porque ele é todo em francês e inglês, traduzi para português. E aí, várias pessoas na USP ficaram interessadas, porque eu ainda estava fazendo o curso. Isso eu estava ainda como aluno de biblioteconomia. Aí vários bibliotecários, como que funciona e tal, porque existiam poucos programas de catalogação de livros aqui no Brasil. Aí eu repassei isso para várias pessoas. Hoje em dia eu vejo que várias daquelas pessoas viraram professores de MicroISIS e tal. Se bem que hoje já o MicroISIS já não tem tanto importância como tinha. Isso já tem mais de 20 anos, né? Mas foi uma época interessante, assim, que eu aprendi bastante e ao mesmo tempo comecei a estudar documentos históricos, que era uma área que eu gostava, né? Voltando lá atrás, quando eu fiz geologia, o que me interessou, na verdade, na geologia não foi tanto trabalhar com petróleo, Petrobras e tal, foi fazer paleografia, porque eu gostava de arqueologia, eu gostava de história, eu gostava de pesquisa, eu falava que eu ia trabalhar no Egito, aquelas coisas de criança, né? Então, assim, pesquisa histórica é uma coisa que sempre me interessou. E aí eu comecei a trabalhar com documentos, com manuscritos, né, com coisas assim. Cheguei a fazer alguns artigos, publicar lá na revista da faculdade. Queria que você falasse um pouquinho do curso, o que você achou, como que ele estava estruturado, qualidade dos docentes, enfim, quão sintonizado o curso estava com correntes internacionais da biblioteconomia. Como que você avalia a tua formação na USP naquele período? A impressão que eu tenho é que o curso da USP era um pouco diferente dos outros cursos, pelo menos de São Paulo, que davam mais valor à técnica. A gente dizia que quem se formava, né, nos outros cursos, em geral, aprendiam muito bem a catalogar, faziam catalogação muito bem feita e tal, mas só aprendiam isso. E na USP o curso era mais ligado às áreas de humanas, então era mais questionador, era mais problematizado a questão do que fazer na biblioteca, ou qual a importância da biblioteca dentro da vida, né, do brasileiro, enfim, do Brasil.
Lá tinha matérias como biblioteca e sociedade, né, que discutia a questão da inserção da leitura, coisas assim. Isso eu achava interessante. Por outro lado, a parte técnica não era tão valorizada, então também não sei se isso não prejudicava um pouco em termos da catalogação em si, das normas, daquela coisa que muita gente diz que biblioteconomia não deveria ser um curso superior, poderia ser um curso técnico, porque fazer fichinha é uma coisa mais ou menos simples, né? A dificuldade que tem é quando você analisa o livro para fazer a indexação dele, retirar assuntos. E aí que você precisa ter conhecimento, que o próprio curso não vai te dar. O que vai te dar é a vida, é as informações que você tem e tal. Enfim, mas o curso em si era bom, ele tinha... Bom, como eu já tinha feito cinema, eu já tinha passado também por outras matérias que o aluno em si de biblioteconomia não teria feito. Eu fiz filmes, ao mesmo tempo eu trabalhei no coral, eu cantei 3 anos no coral da USP, como aluno da ECA, então eu tinha essa área de música também, né, que eu gostava. Eu tinha outras informações vindo que não era só do curso, eu não saberia, digamos, separar bem o que era que eu aprendi ou deixei de aprender só no curso. E no primeiro semestre de curso eu já estava trabalhando. Então, assim, na verdade, a parte técnica eu aprendi na prática. Eu aprendi a catalogar muito antes de professor estar discutindo o que era catalogação, porque eu já estava fazendo, né? E eu trabalhei muito na área de seleção e aquisição, que era uma coisa que eu gostava, porque eu lia outras línguas, então era fácil de ver catálogos de editoras e saber o que estava saindo. Eu sempre tive interesse em computador, mesmo antes de existir a facilidade que tem hoje. Então, eu já tinha acesso às informações de várias áreas, né? Inclusive na Fundação Getúlio Vargas, quando eu trabalhei lá como monitor, né, como estagiário, eu era obrigado a ler todas as revistas que chegavam semanalmente, eram dezenas, para saber quais eram as matérias novas que estavam saindo, porque eu trabalhava com o pessoal de pós-graduação, né? O Eduardo Suplicy, enfim, vários desses professores, e a gente tinha que ficar informando as novidades na área, né? Então eu sempre gostei de saber das novidades, o que estava acontecendo em todas as áreas. Agora, o curso tinha bons professores, Maria Cristina Barbosa, o Luiz Milanese, a gente sempre discutia muito e tal, mas ele era uma cabeça, Teixeira Coelho, né? A Joana Smith, vários, a Neuza, né? A professora Neuza, que me ensinou bastante. Ela gostava muito de bibliografia, era o que ela ensinava. Então, com ela eu aprendi a analisar enciclopédia, que era uma coisa que eu gostava lá desde do meu pai, mas você não tinha informação técnica. Então, eu entendi como ela é feita, para que ela serve, quais são as partes, a estrutura, como que ela se organiza e tal. Hoje em dia, com a internet, parece que a enciclopédia perdeu um pouco o valor, né? Mas ela é um instrumento importante, né? E, então, todas as fontes bibliográficas, né? Eu aprendi a analisar, a pesquisar, a conhecer. E também, assim, na prática, nos cursos, nos trabalhos que eu desenvolvi, eu ia aprendendo com os bibliotecários, né? A Tânia, que foi diretora da GV, que também era professora na ECA, era também bem legal, assim, muito crítica. O curso de biblioteconomia da USP é de quando? Acho que na década de 60, quando se criou a ECA. A ECA eu acho que é 64, 65. Sim. Então eu acho que é 67, por aí, eu acho que já tem biblioteconomia. Então quando você entrou, ele já tinha Uns uma 20 estrutura anos. consolidada. Eu acho que ele seria o último curso da USP, o mais novo, na época. Ele tinha um dos problemas, por exemplo, é que para ser diretor da faculdade tinha que ser professor doutor, livre docente, enfim, coisa assim. E não existia nenhum formado na USP que fosse doutor em biblioteconomia. Então os diretores eram de fora. Foi o Ferri, que era, acho que de química, foi uma professora da história, não me lembro o nome agora. Vários diretores do curso eram de outras faculdades, mas iam para lá porque eram doutores.
A Cristina Barbosa, por exemplo, é doutor, mas ela só se formou, eu acho que na década de 90, por aí. Mas, enfim, a gente tinha muita liberdade na ECA, que é uma coisa boa. Até porque, por exemplo, como eu trabalhei tanto à tarde como de manhã, depois de noite, e eu tinha que ficar mudando curso, às vezes eu ia à noite, às vezes eu ia de manhã. Tinha liberdade também para fazer a matéria de acordo com a necessidade. E eu tive colegas, entre aspas, professores, no caso do Valdomiro, né, que é um grande nome hoje, com vários livros escritos e tal. O Valdomiro é mais novo que eu, né, mas era meu professor. Então a gente trocava muita figurinha, conversava muito e tal. E o perfil dos alunas, né? Provavelmente eram dos poucos alunos do gênero masculino. Era eminentemente... eu acho que como enfermagem e outros cursos, que tem mais mulheres, pedagogia, letras, tem mais mulheres. Mas era interessante, a gente não tinha muito tempo para conversar, porque meio que todo mundo trabalhava já tinha... Porque biblioteconomia é uma área que está sempre em evolução, em crescimento, tem sempre emprego, né? Então, dificilmente alguém ficava sem trabalhar, fazer estágio, alguma coisa assim. E durante as aulas você conversava ali da matéria e tal. Mas eram bons alunos, tanto que vários foram ser diretores ou chefes em várias bibliotecas, né? Agora, tem um aspecto que eu acho que era importante na ECA, que eu já tinha vivência e que eu acho que os alunos talvez não tivessem tanta, que era essa vivência social ou artística, digamos assim, de assistir filmes, ópera, teatro, enfim. Que eu lembro muito bem do Teixeira colocando isso, que ele era muito crítico nessa área, que ele falava assim, que as matérias deviam ser, por exemplo, num semestre cinema. Então todo mundo ia falar de cinema, e aí assistir filme, discutir aquele filme em relação às diversas matérias e tal. E que fazia parte da formação do aluno assistir um filme, né? Não era só uma diversão, um entretenimento de fim de semana, né? Era uma coisa que as pessoas deviam fazer e depois falar. Porque ele comentava na aula, você viu o filme ontem, não sei o que lá? E todo mundo assim, hein? Que filme? E tal, nem sabia. Ou então ele falava o Woody Allen e tal, muita gente não sabia quem era. E ele ficava meio assim, nervoso, né? Mas eu não, eu já assistia tudo, né? Então eu não tinha problema com isso. E outros cursos que você lembra que tenham sido assim, marcantes nessa formação? Dentro da área de biblioteconomia? Na biblioteconomia, Porque aí você fez cursos fora também? Eu fiz... Ou você aproveitou as matérias que você já tinha feito anteriormente? Só aproveitei as... Porque na ECA, enfim, eu tinha feito cinema e depois biblioteconomia, então eu aproveitei as matérias da própria ECA. Dos outros cursos, cálculo infinitesimal, eu só lembro o nome, né? Química, essas coisas, eu sei da importância, né? E, inclusive eu lembro, só um parênteses bem longo, uma vez discutindo com uma namorada e tal, que a gente passou na frente da faculdade de odontologia da USP, e ela falou, nossa, eu jamais faria odontologia e tal. Eu falei, mas por quê? É uma coisa importante e tal. Não, porque é muito chato, porque não sei o quê, eu detesto dentista, não sei o quê e tal. Aí eu fiquei, né, pontificando, não, mas a importância do dente para a saúde da pessoa, para a importância do dentista na saúde da pública, da população, e não sei o que lá. E falei. Aí eu falei, por que você não faz, né, tal faculdade? Eu falei, eu detesto isso. Eu falei, mas então, por que você não fala? Eu falei, não, eu detesto para mim, eu não quero ser dentista. Né, assim, mas eu não teria coragem de falar uma coisa assim, eu detesto dentista, eu detesto a faculdade. Até porque eu imagino que seja uma boa faculdade, né? Então, assim, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender e não renego nenhuma mas os área, cursos na biblioteconomia que tenham sido emblemáticos para você, você falou esse do Teixeira Coelho, do Milanese. Da Cristina, de organização, embora seja meio desorganizado, mas é porque ela tocava em vários aspectos da formação da biblioteca.
os cursos do Teixeira e do Luiz nem eram exatamente sobre bibliotecas em si, ou sobre a prática da biblioteca. É mais da vivência, do atendimento, ou da discussão do poder da biblioteca em relação, por exemplo, de ação cultural, que era uma área que me interessava e tal. Então a gente discutia mais a presença da biblioteca. E um pouco assim, a parte técnica, talvez com a Neuza, quando a gente discutia bibliografia, fontes, mas a área mesmo de catalogação, de coisas assim, eu sempre achei que não era um problema, digamos assim. Era uma coisa técnica, você a sabe, põe em ordem alfabética, escolhe o assunto, enfim, classificação. Eu não tinha problemas, digamos, com isso. É importante, eu acho que é necessário, mas nada assim... até porque nunca foi muito a minha área de trabalho, especificamente, né? Mas quando você entrou no curso, depois dessas migrações todas, você teve a sensação que você encontrou seu campo de atuação? Eu creio que sim, porque, de certa forma, juntou com várias outras coisas que eu já tinha feito e gostaria de fazer. A área de história, de pesquisa histórica, tanto que hoje eu trabalho com obras raras, que é livros antigos. A área de ação cultural, de trabalhar com música, teatro, cinema, tanto que na Mário de Andrade eu fui chefe da seção de extensão cultural. Então eu selecionava música, eu selecionava apresentação, mesmo palestras, cursos, essas coisas eu fazia. Em várias áreas que a biblioteconomia permite, né, você interagir, eu tinha facilidade, digamos assim, né? Tanto que, pulando um pouco na cronologia, mas enfim, quando eu entrei na biblioteconomia, na prefeitura, me ofereceram onde você quer trabalhar. E eu não sabia. Porque Quanto que foi para mim? 89. 89. Estou fazendo 20 anos. Foi em julho de 89. E eu falei, eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? Aí eles falaram, não, mas você tem direito de escolher, né? Eu tinha tirado o segundo lugar no concurso, então falaram, a primeira menina já foi para a referência da Mário de Andrade, você é o segundo, você escolhe para onde você quer ir. Quem que era o primeiro? O primeiro lugar foi de quem? Maria Tereza, alguma coisa que foi assim. Para Mário. Que foi para Mário. Mas ela ficou pouco tempo, ela ficou 5, 6 meses. Logo depois ela fez um concurso para o tribunal e saiu. Aliás, os 5 primeiros lugares fizeram o mesmo concurso para o tribunal e saíram. Então eu sou o único que... Resistente, que não fiz o concurso. Então, assim, eu falei, mas eu tenho que escolher hoje? Ela falou, não, você tem um mês para tomar posse. Então você pode pensar, né? Sua vaga está garantida, mas você resolve. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma peregrinação. Eu fui no IDARTE, que era um instituto de arte, de pesquisa, que o Teixeira Coelho, aliás, era o diretor, para ver como trabalhava, como funcionava, que coisas que eles faziam, porque era uma área que me interessava, né? Música, teatro e tal, e pesquisa. Mas achei meio estranho, ele ainda era na Casa das Retortas, né? Depois foi transferido para o Centro Cultural, mas o jeito que a coisa estava organizada assim, não me atraiu muito. Aí eu fui para o Centro Cultural, né? Porque eu gostava, sabia das pesquisas do Mário de Andrade, pesquisas folclóricas dele que estava lá. Eu já tinha feito a bibliografia do Dicionário Musical Brasileiro do Mário de Andrade, né? A bibliografia minha. Então, quando eu trabalhei com o IEB, né, o livro foi publicado, eu acho que em 85, 86. Você chegou a trabalhar no IEB? Convidado. Você teve uma participação? Para fazer essa pesquisa da bibliografia. Então, eu conhecia já muita coisa do Mário e de música e de folclore. E aí eu fui ver a discoteca, porque eu já tinha feito pesquisa sobre Oneida Varenga, que era secretário do Mário e que ele colocou como diretora da discoteca e que tinha morrido na década de 80, tanto que o dicionário era um trabalho que ela estava desenvolvendo, né? E aí foi desenvolvido depois no IEB. Então, eu achei interessante poder trabalhar na discoteca. E os anos que antecederam o teu ingresso na prefeitura, que foi década de 80, que você já tinha se formado, né?
Não, você se formou, não. Não, foi uma coisa... 85, 86, né? Foi conjunta. Na verdade, assim, quando saiu o concurso para a prefeitura, eu estava me formando. Eu não tinha nem diploma, nem nada. Assim, eu saí da USP para a prefeitura, né? Eu nunca tive um emprego formal de bibliotecário no Sena Mário de Andrade, né? Meu emprego de bibliotecário é aqui. Embora, aí um outro parênteses, tenha causado certo constrangimento aí na classe, porque quando eu trabalhava sozinho na FIP, né, na FEA, na GV, então, eu sempre fui aluno de biblioteconomia, mas trabalhando nas bibliotecas. E no caso da FIP, que foi esse último emprego, eu fui registrado como documentalista, porque eu era o único bibliotecário, né? Tanto que as pessoas perguntaram, eu posso pôr aqui bibliotecário? Eu falei, não, eu não sou formado ainda. Ah, então eu vou pôr documentarista, tá bom? Tá bom. O senhor José Sarney assinou uma lei equiparando bibliotecário a documentarista para poder registrar a profissão e tal. E aí, quando eu me formei e fui fazer a carteirinha do CRB, levei a carteira de trabalho, eles falaram, como assim? Exercício ilegal da profissão, você é bibliotecário, não podia ser, não sei o quê. E deu um bafafá, quase que eu tive que pagar multa e tal. Acabou que eu tive que desregistrar aquilo que eu tinha dito que era, que não era, porque na verdade eu trabalhava como bibliotecário, mas sem ser, mas também sem ter ninguém para me informar direito, enfim, né? E então acabou que quando eu fiz o concurso para a prefeitura, eu não estava trabalhando de fato, né? E aí eu entrei então na prefeitura. E aí foi isso, eu rodei em vários lugares, fui no Centro Cultural, fui no IDART, fui na Mário de Andrade, cheguei aí numa biblioteca de bairro, acho que em Pinheiros, mas era uma biblioteca muito pequenininha, né? Antes de ser esse prédio que é agora, né? E eu vi que não tinha muito futuro lá. E na Mário eu achei interessante, eu já tinha ido à Mário algumas vezes. Você tinha ido como pesquisador. Como pesquisador. E você lembra dessas primeiras impressões da biblioteca? Eu lembro que tinha um totem com um videotexto, por exemplo, logo na entrada, assim, que era uma coisa que chamava atenção, que era uma coisa moderna, né? E era grande, tinha aquelas mesas de madeira, aquele salão grande e tal. Você tinha que ficar esperando o livro ser entregue, né? Tinha aquela coisa do crachá, do número da mesa e tal, que eu nunca entendi até hoje. Eu achava que aquilo dificultava o processo, né, de receber o livro mais rapidamente, mas era a forma que era. E aí eu fui visitar com essa intenção de conhecer melhor por dentro, me apresentei, né, como recém-concursado. Quem que era o diretor na época? Era a Nina Rosa. E aí ela me mostrou as várias sessões e eu passei um tempinho, assim, meio-dia em cada sessão para conhecer e tal. Eu sou muito perguntador também, né? Eu acho que as pessoas em geral não fazem isso, mas eu fui, eu perguntava, queria saber como é que funcionava, quem era e tal. Então, a Maria Antônia, que hoje é diretora do CRB e tal, era a chefe da seção de referência da Mário. Então ela me mostrou como funcionava e tal. Mas eu vi que eu não ia dar muita sorte ali, porque ela era muito elétrica, e eu sou mais calmo, assim, e ela corria para lá e para cá e atendia 1000 pessoas ao mesmo tempo. E a referência da Mário de Andrade era muito grande, atendia muita gente. Naquela época, o que? Em torno de quantas pessoas, você lembra? 1.200. Triplo, né? No final, né? E sendo que tinha ido 5 novos bibliotecários para lá, para a sessão de referência. Eu falei, então, para que vai mais um, né? Aí eu fui ver onde estava faltando. E estava faltando gente em Raros. Na verdade, eles não tinham colocado uma vaga para ninguém em Raros. Mas eu gostei da chefe, achei ela assim, interessante e tal. Quem que era, Bruno? Maria Regina. E Raros era a sala de Raros, a Mapoteca e Artes, sala de artes. E eu gostava das 3 coisas, né? Então eu achei que eu poderia trabalhar em qualquer lugar ali. E aí eu voltei lá um mês depois e falei, olha, eu quero trabalhar na seção de Raros e tal. Ah, tá bom. E fizeram meu registro e me mandaram para Raros, né? Quando eu cheguei em Raros, já tinham 3 bibliotecários. A Maria Regina, a Neuzinha e a Carminha. E o atendimento era muito pequeno, realmente, como até hoje. Iam poucas pessoas e tal. E cada uma já tinha
o seu trabalho lá dentro já estava sedimentado e tal. Então, não tinha muito o que eu precisasse fazer. Eu cobria os horários dela, mas a gente fechava na hora do almoço. Tinha isso, a gente trabalhava de manhã à tarde, atendendo o público, mas fechava na hora do almoço. Todo mundo saía junto para almoçar e voltava. Então não tinha muito o que fazer, às vezes, porque cada uma fazia a sua coisa. Então eu comecei a estudar a sessão. E isso foi uma coisa interessante, porque eu tive tempo de conhecer o acervo. Eu pegava livro por livro, ia ver o que Teu era. método foi esse? Os livros estavam expostos ali nas porque estantes? como até hoje, você tem 3.200 volumes na sala, né? Então eles são colocados em ordem de tamanho, em ordem de localização, e tem um fichário de fichas batidas à máquina, um fichário antigo de madeira. Então eu ia no fichário, procurava um autor, aí procurava o livro. Aí aquele livro me chamava a atenção de algum assunto, aí procurava o assunto, aí ia ver um outro livro. Aí eu ia ver qual é o livro mais antigo que a gente tem. Esse catálogo não existiu, mas aí conversando com a Regina, ela falava, a gente tem uma Bíblia, assim, tem um E quanto livro, tempo assim. ela estava à frente da... Há uns 20 anos. Uns 20 anos. É. E houve essa transferência de know-how, porque é realmente uma área muito especializada, né? Sim. Precisa de tempo para estabelecer essa intimidade. Eu acho que são 3 coisas. Precisa de tempo, não adianta falar que com 1 mês ou 1 ano você aprende, porque você tem que ter a prática, a vivência, né? Precisa de paciência, uma certa objetividade, focar. A pessoa não pode ser dispersa, não pode ser... Eu até gosto de muitas coisas e tenho vários interesses, mas quando você está fazendo aquilo, você tem que ser focado, né? E tem que ter paciência, uma coisa assim que não tem como pesar, mas assim, você tem que saber que você vai ficar 1 hora, 2 horas naquele livro, tentando descobrir alguma coisa que você talvez ainda não saiba. Algumas pessoas falavam, você tem que conversar com o livro, né? Perguntar para ele e tal. Porque no caso de uma obra rara, você tem que ver a fisicalidade, quer dizer, o aspecto de objeto do livro, não apenas que esse autor, esse título, essa data. Não, você tem que ver o papel, a capa, se é de couro, se é de tecido, enfim, de que forma que é, como ele está costurado, se ele está completo, se não está. Porque diferente de um livro que sai hoje da prensa, da gráfica, que você sabe que ele tem 1 volume, ou 2, ou 3, ou 10, quando você tem 1 volume solto, de 200 anos atrás, só de olhar para ele você não sabe da história, você não sabe quantos volumes saíram daquela coleção, você tem que fazer pesquisa, você tem que ir atrás, você tem que se basear em fontes bibliográficas, em outras bibliotecas que tenham aquele livro. E como muitas vezes ninguém registrou aquele livro, ou porque não tinha, ou porque o acesso não é fácil, hoje em dia é muito mais fácil, com a internet praticamente se sabe tudo. Mas na década de 80 você ainda tinha que se basear em bibliografias, em geral americanas ou francesas. Que nós temos? Que nós temos. Isso está em obras raras? Em obras raras, Eu diria assim, a gente não tem tudo, mas tem os mais importantes e dá para estudar, dá para aprender. E essa formação, essa especialização em obras raras você fez então na própria biblioteca? Você não tinha feito antes um curso e direcionado tua formação para isso? Quando você perguntou lá na ECA, né, a formação que eu tive, até hoje não existe curso de obras raras, nessa faculdade ou em outras, né? Eu cheguei a dar uma aula para a Cristina Barbosa em obras raras, para os alunos dela, no curso de organização de bibliotecas. Então ela chamou, durante o ano, vários professores ou bibliotecários para ensinar ou para passar alguma experiência, alguma prática das áreas em que eles trabalham, né? Porque quando você sai da faculdade, teoricamente você está pronto para trabalhar numa biblioteca infantil, numa biblioteca escolar, que pode ser de 1º e 2º grau, ou mesmo de faculdade, né? Biblioteca universitária, uma biblioteca pública,
uma biblioteca particular de grande empresa, ou mesmo uma biblioteca que você vai ser o único bibliotecário, né? Hoje, na Mário de Andrade, nós temos uns 30, 40 bibliotecários, já teve mais de 100. É diferente você trabalhar com 100 colegas de você trabalhar sozinho. Você é o único bibliotecário que tem que atender o público, que tem que tomar decisões, tem que comprar o livro, catalogar, enfim. Então, numa grande biblioteca você tem divisão de tarefas. Uma pessoa só compra, outra só atende o público, outra só cataloga. Então, assim, a faculdade deveria te dar uma formação ampla para você se virar em qualquer uma dessas possibilidades. Ao mesmo tempo, o estágio, que eu acho importante, te dá formação na prática para você ver como que funciona, até para você ver qual é a área que você gosta mais, né? Por exemplo, eu não gosto de atendimento, apesar de fazer atendimento. Tem muita gente que acha que eu devia ser proibido até de atender, porque eu sou muito ríspido, assim, muito bruto e tal. Mas não, é que como a minha coisa é mais o livro, né, o objeto, a preservação do livro e tal, eu me especializei mais nessa área, né? Então, o atendimento, tem gente que gosta de fazer atendimento, que gosta de conversar com as pessoas, de perguntar o que estão fazendo e tal. Não é muito a minha área, né? Então, quando você está na faculdade, você não chega a aprender isso, é mais na prática, nesses estágios e tal, né? Como eu saí direto da faculdade para Mário de Andrade, apesar de ter feito esses estágios, né? Então, assim, eu nunca tive uma experiência de dizer, não, numa biblioteca privada de uma grande empresa é assim, comercial e tal. A minha experiência é basicamente em biblioteca pública, né, na Mário de Andrade. Agora, eu aprendi muito do que eu sei na Mário de Andrade e a partir da Mário de Andrade, porque quando você diz também dos cursos que eu teria feito e tal, durante a faculdade eu não fiz nada além daqueles cursos básicos que eram dados para todos os alunos. Foi depois de estar na Mário de Andrade que eu fiz outros cursos, aí sim, de preservação, de encadernação, enfim, de outras coisas. E você, nesses 20 anos, Bruno, você, enfim, pegou a biblioteca em vários momentos, provavelmente no momento em que ela começou a entrar na decadência profunda e várias gestões, várias direções. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você sentiu esses diferentes momentos. O que você acha que foi bem sucedido nessas diferentes gestões, aonde que a biblioteca cresceu, onde ela perdeu o fôlego, uma avaliação sobre esses 20 anos, as diferentes gestões que você acompanhou e que você esteve participando de alguma forma, né? Bom, eu entrei no primeiro ano da Erundina e eu tinha feito o concurso no governo do Jânio Quadros, né? O governo do Jânio Quadros foi, pelo que eu ouço dizer, meio contraditório, como a própria personalidade da figura. Então, tinha dinheiro para umas coisas, não tinha para outras, tinha liberdade para umas coisas, não tinha para outras, chegava a ter até censura, e coisas assim, pouco claras ou pouco esclarecidas. Ele chegou a censurar revista chamada PC Mundo, porque achava que era Partido Comunista. Não tinha ouvido falar ainda de Personal Computer, né, que é o PC. Então, a biblioteca sofria muito com isso. Ele dava uma entrevista na Folha, achava que era maltratado, que a Folha reproduzia errado o que ele dizia, ele cancelava a assinatura da Folha no jornal diário de maior circulação na cidade de São Paulo para a Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo. Quer dizer, sem nenhuma ideia da consequência de você manter um periódico corrente, diário, não só para a leitura cotidiana das pessoas, mas como registro histórico dos fatos que aconteceram. Quer dizer, não era só censura, era burrice mesmo, né? Então isso com a Erundina já não teve mais e teve um outro alento, né? Veio Marilena Chauí como secretária de Cultura, a verba saltou talvez 10 vezes, né, do que tinha.
teve muito dinheiro para compra de livros, muito dinheiro para contratação. Ela chegou a contratar mais de 300 bibliotecários, e muito dinheiro para reforma de prédios e de aumento de serviços. Por exemplo, existia no passado um serviço de ônibus-biblioteca, que estava praticamente paralisado. No final do governo dela, tinha, eu acho que 8 linhas, se não me engano, de ônibus para várias áreas, né? Então, aumentou muito a compra de livros, tanto que o que se diz é que no governo Maluf praticamente nada de livro foi comprado porque as pessoas ainda estavam catalogando os livros da chamada grande compra, né, que é a compra da Marilena Chaui. Havia também muita crítica no sentido de que, como tem muito dinheiro e como é fácil pedir um catálogo da editora, então eles pediam todos os livros, sem avaliação, sem seleção, sem questionamento, sem ver se aquele livro realmente interessa ou não, ou ver se o público de fato é interessado naquele tipo de livro ou não. Isso, então, na direção estava a Lúcia Neisa. A Lúcia Neisa ficou os 4 anos da gestão ela da Marilena. ficou quase 8. O que aconteceu? Quando entrou, eu não peguei muito esse processo porque eu já entrei em agosto, mas quando entrou a Marilena em janeiro, em fevereiro ela fez uma grande reunião no Teatro Municipal e disse que na gestão dela tudo seria democrático, inclusive os diretores todos deveriam ser eleitos, né? Não que devessem, mas tinham essa possibilidade. Então, cada estabelecimento, cada instituição, cada equipamento cultural poderia escolher a forma de escolher o seu diretor. Muitos se recusaram, falaram que não, que era obrigação dela, como secretária, apontar alguém. Até porque diziam, porque se a gente escolher uma pessoa e a pessoa fizer alguma coisa errada, a culpa vai ser nossa. E não, se é uma coisa de política, a secretária que é obrigada a escolher, porque se der errado, o problema é dela, né? Mas como nas áreas de bibliotecas ramais havia um interesse em trocar a chefia, a direção das bibliotecas ramais, e como elas sozinhas não teriam muito peso, isso me foi falado depois, elas influenciaram, digamos, pessoas da Mário de Andrade para que também trocassem a direção, porque aí a Mário de Andrade sozinha era praticamente igual à soma da rede, né? Então, pelo peso político e tudo. Então, foi feita toda uma campanha de troca de direção a partir de eleição. A diretora Nina Rosa disse que não se candidataria, porque ela era diretora e queria continuar e achava que não era justo que ela tivesse que passar por uma eleição. Então, se quisesse que fosse ela, era só não ter eleição nenhuma, que ela já estava escolhida. Então, ela não ia se candidatar a ser escolhida para um cargo que já era dela, né? Então, ela não entrou. E aí, só a Lúcia quis se candidatar e, no final, acabou entrando uma outra candidata também, a Eliette, que era muito popular, muita gente gostava dela e tal, mas ela não tinha estofo assim para ser diretora, conhecimento, prática e tal. A Lúcia já tinha trabalhado em várias áreas. Ela era jornalista da Folha e bibliotecária, casada com um jornalista, também era separada, e gostava muito de música, tanto que ela era chefe da extensão cultural. Então ela tocava violão, ela fazia shows de música, tinha vários shows de Tom Zé, de Paçoca, enfim, várias pessoas. Arrigo Barnabé, muitos desses que começaram na década de 80, no Lira Paulistano, passaram também pela Mário de Andrade, né? No início dos anos 90, isso? No início dos anos 80. E depois na Mário, em 90. Também em 90. E ainda em 89, eu, como era muito metido e político, e eu usava estrelinha do PT e tal, o pessoal ficava meio assim. Erundina tinha acabado de ser eleita e era eleição do Lula contra o Collor, estava aquela coisa assim, eu acabei sendo um dos escolhidos para compor o trio da comissão eleitoral. Eram 3 pessoas que iam escolher como organizar. Aí muita gente foi contra, porque falava que eu tinha acabado de entrar, eu estava lá um mês só, e como que eu iria escolher alguém, né, se eu não tinha capacidade para isso. Eu falei, mas eu não estou aqui para escolher ninguém, eu estou aqui para estabelecer quais são as normas da eleição. E isso eu posso fazer muito bem, porque só de vivência de assembleia estudantil na USP eu já tenho, né, horas e horas de discussão. Então,
Porque, quer dizer, quando eu estava entrando, entre julho e agosto, foi feita a eleição da Isaura como diretora do Departamento Geral das Bibliotecas Públicas, né? Que, na verdade, foi daí que surgiu esse movimento dentro da Mário de Andrade, porque queriam era trocar a diretora. Eu não sei quais eram as candidatas, mas eu sei que a Isaura venceu. E aí, com isso, como reflexo, a Mário de Andrade também fez eleição, e aí a Lúcia ganhou. E aí a Marilene Chauí aceitou a Lúcia e tal, e ela ficou todo o governo Erundina e mais todo o governo Maluf. Ela deve ter saído, eu acho que no final do governo. E aí ela pegou toda a reforma da Mário de Andrade, que terminou em setembro, na época que teve a eleição e que o Maluf ganhou, de 92. E aí ela continuou ainda alguns anos. E foi um período, na tua opinião, foi um período para a biblioteca? Enfim, a gente sabe que teve essa compra grande de livros, o aumento expressivo de bibliotecários, mas do teu ponto de vista do funcionamento, a biblioteca, ela ficou 2 anos fechada ou 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Queria que você fizesse uma avaliação. O que você achou dessa gestão? Quer dizer, havia um investimento grande. Ela funcionou? Eu creio que sim. A gente reclamava, por exemplo, que tinha uma fila de gente na porta para entrar na biblioteca. Eu achava que era um pouco aquela coisa da burocracia, do crachá, do documento, não sei o que e tal. Mas a Lúcia sempre falava, a gente tem que agradecer que tem uma fila de gente, portanto eles gostam da biblioteca e estão usando e tal. Quando não tiver ninguém, aí que a gente tem que se preocupar, né? Então, quando tiver fila, está bom, né? Era uma época pré-internet, então as pessoas não tinham, em casa, o acesso que tem hoje, que fazem com que muitas das bibliotecas, na verdade, estejam minguando, porque as pessoas não precisam mais ir fisicamente no prédio da biblioteca para ler um livro, né? Então, é difícil comparar aquele momento com hoje. Mas existia um interesse das pessoas em que desse certo, porque politicamente era uma novidade aquele governo de esquerda. A área de cultura sempre foi uma área muito movimentada, muito, né, que se refletia ou recebia os reflexos dessas mudanças de governo e tal. Então, estavam acontecendo várias mudanças. E, ao mesmo tempo, o investimento não foi só de dinheiro, de compra, de material. Foi também de formação. Por exemplo, há anos, pelo que eu ouvia falar, os bibliotecários nunca tinham curso, formação e tal. E no governo dela começou a ter curso de mediação de leitura, de outros tipos de formação, de atendimento ao público, inclusive de uma preocupação maior com atender o público como sendo o fim mesmo da biblioteca. Não apenas de comprar o livro, colocar o livro na estante e ficar sentado esperando alguém aparecer e pedir, né? Era uma coisa de ir atrás, de incentivar a leitura e tal. Não posso dizer que tenha dado certo, que tenha funcionado dessa forma, né? A teoria às vezes é bonitinho, mas na prática nem sempre funciona. A prefeitura é muito burocrática, qualquer instituição da prefeitura também tem esse peso burocrático e tal, né? Então não basta formar, ou melhor, informar os funcionários que eles vão de uma hora para outra agir diferentemente, né? Mas eu acho que pelo menos teve um interesse, tanto das pessoas que dirigiam como das pessoas que trabalhavam lá, de modificar as coisas, né? De avançar, porque estavam no marasmo há muito tempo, né? Quando você falou de decadência e tal, não acho que tivesse uma decadência nesse período, né? Anterior, e ali foi um apogeu ou um avanço, mas havia uma coisa muito parada e nesse momento ela foi mais movimentada, né? Voltando lá atrás, assim, eu lembro na faculdade, discutindo com Luiz Melanese, ele perguntava, né, naquele assunto de biblioteca, sociedade, inserção, né, das pessoas e tal, se você colocaria, né, falando para o aluno, você, enquanto bibliotecário, colocaria uma fotonovela na sua biblioteca? E a maioria falava que não, é absurdo, né? Biblioteca é para livros clássicos e tal, não sei o que lá. Mas aí ele chegava com aquela coisa, mas
colocar uma fotonovela para um público leitor que é quase iletrado e que se interessa por esse tipo de coisa, porque a novela no Brasil tem um peso, né, cultural importante, enfim, não atrairia um tipo de leitor que de repente não entraria na biblioteca, então a partir daí você poderia, né, fazer... Aí as pessoas já mudavam um pouco, pode ser realmente e tal, né? Aí a maioria chegava, não, então vamos colocar a fotonovela na biblioteca para atrair esse público. Aí ele falava assim, mas se a biblioteca fosse boa, ia precisar de isca para atrair os outros? Assim, isca você faz para peixe, né? E tal. Para público você tem que trabalhar, você tem que fazer outra coisa. Aí virava outra discussão. Então, assim, eu não sei até que ponto que a gente só fazia a isca, ou se de fato a gente estava tentando uma inserção maior na sociedade, estava conseguindo fazer com que a população realmente se interessasse. Eu lá no meu cantinho fazia o meu trabalho, né? Assim, eu nunca, nessa época, fazia parte das grandes discussões e tal. Então, não sei dizer se a gente realmente conseguiu atingir, digamos, os objetivos.